O objetivo da aula de hoje é falar com vocês sobre isso, falar com vocês sobre como que é a atuação, né? Como que se dá a atuação do perito judicial, e a gente vai passar por vários temas aqui. Então, tema de hoje, atuação. Vou colocar assim, ó, o perito judicial. Então, o tema de hoje é o perito judicial. É sobre isso que nós vamos começar, é sobre isso que nós vamos falar hoje, para vocês receberem esse material também. Então, primeira coisa, eu quero tratar com vocês sobre quem é o perito judicial. Edilson, mas isso é uma pergunta muito simples, uma pergunta que a gente trata dela praticamente todos os dias. Pois é porque ainda tem algumas dificuldades aqui. Se eu tento dar uma resposta bem clara, bem tranquila para essa pergunta, né, quem é o perito judicial e basicamente o que o perito judicial faz, a primeira resposta, né, que se alguém perguntasse assim, ó, o doutor João Bosco, o senhor disse que é perito, mas quem que é o perito? Aí você vai colocar lá o seguinte, vai falar para a pessoa o seguinte, olha, o perito, resposta aqui, o perito é um auxiliar da justiça, que é o que está lá no artigo 149 do CPC. O perito é um auxiliar da justiça. Aí você fala assim, então o perito é um amigo do juiz? Não, não é um amigo do juiz. Precisa ser amigo do juiz para ser perito? Não, não precisa ser amigo do juiz para ser perito. Simplesmente, o perito é um auxiliar da justiça nos termos do artigo 149 do Código de Processo Civil. E ele é um auxiliar da justiça, assim, mais importante, que você vai encontrar em alguns materiais, principalmente materiais que foram feitos sob a égide do CPC de 73, e aí você vai encontrar o cara falando o seguinte, olha, o perito é um auxiliar do juiz. Ele não é, vou colocar assim, ó, é o amigo do juiz? Não, né? É o auxiliar do juiz? Não. É auxiliar do juízo? Não, também não é auxiliar do juízo. Ele é a pessoa de confiança do juízo? Confiança do juízo? Também não. Aí, Edilson, mas eu já ouvi várias vezes as pessoas me falando o seguinte, olha, o perito ele é a pessoa de confiança do juiz. Isso era no CPC de 73. No CPC de 73, o perito era, sim, a pessoa de confiança do juízo. E, como tal, ele tinha, né, ele tinha que se reportar unicamente ao juízo. Por quê? Porque ele era a pessoa de confiança do juízo. Agora, não. O CPC de 2015, como ele trouxe a questão da impessoalidade, ele também deu uma mudada nessa regra aí. Ele olhou e falou, olha, o perito judicial, na verdade, ele não é o auxiliar do juízo, ele não é a pessoa de confiança do juízo, ele não é amigo do juiz. Ele é o braço técnico que está ali para auxiliar a justiça. Ele está muito mais como um instrumento de auxiliar para a justiça do que efetivamente para o juízo. Lembra que saiu a questão da pessoalidade. Aqui, o perito judicial ele é um auxiliar da justiça. E aí é importante você entender que ele é um auxiliar da justiça ad hoc. O que é esse ad hoc? É um auxiliar eventual. Ele é um auxiliar apenas para aquele caso. Aí é importante eu tratar essa questão aqui, porque por esses dias entrou em contato uma pessoa, entrou em contato comigo, falando, Edilson, eu fui nomeado em um determinado processo, e aí depois que eu já estava nomeado, eu apresentei a minha proposta de honorários e o juiz me substituiu no processo. Aí fala, mas peraí, por que o juiz me substituiu no processo? Por quê? Porque você é um auxiliar da justiça ad hoc, para aquele caso apenas. Então quer dizer que depois que terminou aquele trabalho, eu deixei de ser auxiliar da justiça? Sim, naquele processo ali você deixou de ser auxiliar da justiça, porque você também deixou de ser o perito judicial. Então, você tem que lembrar que o perito judicial, ele é um auxiliar da justiça, ele atua de forma eventual, ele atua de modo ad hoc dentro do processo. Ele atua somente para aquele evento, somente para aquele evento. E aí já surge, né, a mesma pergunta. Quem pode ser o perito judicial? Quem que pode ser o perito judicial? Ora,
O artigo 156 do Código de Processo Civil, ele me fala o seguinte, ó, que o juiz, ele será, ou vou colocar aqui em maiúsculo, será, para você entender que isso aqui é a norma cogente. O juiz será assistido por perito sempre, quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico. Então, o juiz, ele será assistido. Aqui não é opção do juiz, tá? Não há opção do juiz. Sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o juiz precisa nomear o perito. Entendeu? Nomear o perito. Sempre. E se ele não nomear o perito, a gente tem alguns casos aí, principalmente no caso dessas discussões, né, de capitalização, se há capitalização, se não há capitalização, se acontece, se não acontece. Aqui, inclusive, há julgado do STJ em repetitivo, e você já conhece o sistema de repetitivo do STJ, definindo que capitalização é matéria que necessita de perícia. Ora, e se o juiz falar assim, não quero perícia, ele pode fazer isso? Sim, em alguns casos ele pode fazer isso, quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico. Por quê? Por que eu disse que essa ideia é lógica? Por quê? Porque o próprio CPC falou que ele será assistido. Não é assim, ó, se o juiz quiser. Não. O CPC falou que o juiz será assistido por perito sempre que a prova depender do conhecimento técnico ou científico. Olha só para você ver quão importante é a atuação do perito. Por quê? Porque simplesmente o juízo sozinho ele não consegue fazer as coisas. Edilson, então, se eu tiver, mas vamos pensar o seguinte aqui então, ó, você está falando que o juiz, ele não pode, está falando que sempre que depender de conhecimento técnico-científico, o juiz vai precisar nomear um perito. Por quê? Porque o juiz não conhece daquele determinado assunto. O juiz estudou direito, ele sabe muito sobre direito. Agora, sobre medicina, ele não sabe. Sobre engenharia, ele não sabe. Sobre matemática, ele não sabe. Sobre finanças, ele não sabe. Consequentemente, o juiz vai nomear o perito nesses casos. Mas e se o juiz, olha só, um ponto aqui bem interessante, ó. E se o juiz for formado em contábeis, em ciências contábeis? Ciências contábeis. Como assim? Como assim, Edilson? O juiz simplesmente ele fez o curso de ciências contábeis antes, ficou rico, como todo contador é rico, e aí ele fez o curso de direito e virou juiz. E se ele for formado em ciências contábeis? Aí ele sabe fazer os cálculos. Então, se o juiz for formado em ciências contábeis, ele sabe fazer os cálculos. Fazer os cálculos. Neste caso, ele pode dispensar o perito, certo? Certo ou errado? Ele pode dispensar o perito. Certo ou errado? Aí eu quero que vocês me respondam, certo ou errado, essa frase aí, ó, juiz formado em ciências contábeis, eu quero que vocês me falem aqui, se o juiz, no caso, ele sendo formado em ciências contábeis, se ele pode ou não, ele mesmo, né? Ele mesmo fazer, né? Ele fala, não, eu mesmo vou fazer aqui os cálculos. Aqui vocês estão vendo a pasta do livro Curso de Formação de Peritos Judiciais. Me digam aí, pode, não pode? Edilson, acho que pode, mais ou menos, não pode. Pode um pouco, não pode nada, pode muito. Eu quero que vocês me contem se ele pode ou se ele não pode fazer os cálculos de próprio punho. Se ele mesmo vai lá e fala, eu já sei esse negócio aqui, eu não preciso de esperar nomear um perito, vai demorar. Não, eu mesmo faço esse processo aqui
e agiliza o negócio. Por quê? Porque existe também, né, o princípio de razoável duração do processo. Então o juiz não vai ficar esperando, não, ele simplesmente vai lá e faz o processo. Não somente por desvio de função, mas simplesmente porque ele está deixando de ser o juiz naquele caso, e aí ele vai estar atuando como o especialista. Lembre-se da regra do artigo 375. Lembre-se que, esse cara pode pensar o perito, já vou responder. Não. Lembre da regra, do artigo 375 do CPC. Ele fala que o juiz ele vai aplicar as regras da experiência comum, entendeu?